Galera, o Gustavinho já deu uma introdução boa na mensagem aqui, essa oportunidade dele, os louvores também foi falando. E interessante que ele falou sobre aquilo que uma hora vai externar, né? Aquilo que a gente está vivendo. Talvez por muito tempo você consegue esconder, você consegue maquiar, mas uma hora vai externar. A gente não consegue esconder por muito tempo. E é por isso que a gente precisa de Jesus, para ele realmente ir lá no nosso íntimo, ir lá no mais fundo ali da nossa alma, do nosso espírito, e poder mover aquilo que precisa ser movido, poder trabalhar, poder agir. E o tema que eu coloquei para a gente aqui é restaurando a fundação. Aí eu queria ler lá em Efésios 2, no capítulo 20, vai falar assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, olha, Jesus ele é a pedra angular. O que é a pedra angular? É o fundamento ali da obra. É a parte principal da obra. Para a gente levantar um prédio como esse aqui, por exemplo, tem 3 andares. Se o fundamento não for bom, uma hora ou outra vai dar problema. Vai cair, vai quebrar. Pode ser que durante a construção mesmo vai parando ali, né? Não consegue ir para frente, a obra ali é embargada ou dá algum problema. Ou agora pensa hoje, esse prédio com 3 andares, se ele cai. O estrago que não ia fazer com os prédios vizinhos, com as pessoas na rua, com os carros. Muita gente seria afetada. Então a gente tem que entender que a nossa vida, ela é como um edifício. E ela está sempre sendo moldada, sempre crescendo, está sempre em construção. Porque lá em Filipenses 1,6, Deus ele fala assim que a obra que ele começou, o apóstolo Paulo fala, né, que a obra que Deus começou, ele vai ser fiel para completá-la, até o dia de Jesus. Ou seja, até Jesus voltar ou a gente partir dessa terra. Então a gente tem que entender que a nossa vida está em construção. Mas tem coisas na nossa vida que precisam ser tratadas, que precisam ser corrigidas, para que a gente realmente possa crescer como um edifício bem ajustado. Para que realmente a obra um dia ela possa ser completa. E aí lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 27, vai falar assim: aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Aí agora vem a explicação no 28. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, olha, tem coisas na nossa vida que vai atrapalhar a nossa construção. Tem coisa que o ser humano carrega que vai impedir ele de conseguir ter uma vida com Deus. E a gente tem que entender isso quanto antes. O que são essas coisas abaláveis aqui? É tudo aquilo que tira o nosso foco de Jesus. Que tira o nosso. É o que vai concorrer com Jesus. E a gente já vem carregado de muitas coisas. Talvez você está vindo aqui pela primeira vez, ou tem pouco tempo que você está vindo, e você já vem carregado de muitas coisas na sua vida. De muito entulho que foi julgado na sua vida. De muita coisa errada que foi colocada em você desde criança. Essa é a realidade da maioria das pessoas. Vem com uma base, vem com um fundamento errado. E não por culpa de quem te criou, porque a pessoa também foi criada da mesma forma, ela só passou aquilo que ela aprendeu. E é por isso que a gente tem que entender que é necessário fazer uma sondagem no nosso coração. É por isso que Davi ele fala num salmo assim: sonda, Deus, o meu coração, vê o que tem de errado na minha vida, vê o que precisa melhorar, o que precisa acertar. É fazer uma sondagem, é conhecer, a sondagem ela é o quê? Você vai ali, você vai conhecer o terreno onde você vai construir, como que precisa ser construído, o que precisa ser edificado, qual o tipo de solo que é, onde que precisa tratar, qual o material você usar ali de forma certa.
E aí eu peguei aqui pra gente o exemplo de Pedro. Pedro tem falado comigo essa semana. E eu queria fazer aqui, mostrar alguns pontos da vida de Pedro, onde encaixou bem dentro de ser um edifício bem ajustado. E o primeiro ponto que eu coloquei pra gente aqui é que é onde que a nossa vida ela está fundamentada. Porque, olha, aqui vai falar que Jesus ele é a pedra angular. A gente tem que fundamentar a nossa vida nele. Mas se a minha vida não está fundamentada em Jesus, ela está fundamentada em outra coisa. Ela está fundamentada em alguém, ou em algum pensamento, algum sentimento, em alguma coisa eu vou estar baseando a minha vida. A minha vida ela vai estar dependendo de alguma coisa. Pedro, é interessante a gente pegar as características de Pedro. Ele era um cara muito para frente, ele era um cara entrão, um cara linguarudo. Você vai lendo, você vê ele falando, ele entrando nas conversas que não tinha nada a ver com ele. Ele era um cara assim, estourado. Quando chega ali os soldados para prender Jesus, ele corta a orelha do soldado. Ele era um cara ignorante. Um cara que fazia as coisas de supetão. Com isso, ele viveu muita experiência com Deus. Mas também mostra muitos pontos na vida dele, que se a gente for parar para analisar, ele era um cara que ele acreditava no jeito dele. Era o pensamento dele, era aquilo que ele pensava que era o certo, a forma dele agir que era a certa, e talvez você hoje é a mesma coisa. Talvez a sua vida está fundamentada no seu próprio pensamento, no seu próprio entendimento. Mas lá em Provérbios vai falar assim, para a gente não, no 3:5, né, para a gente não se estribar, ou seja, para a gente não apoiar no nosso próprio entendimento, para a gente não confiar em nós mesmos. Porque olha como que a nossa mente ela é falha. Olha como que cada hora você está pensando uma coisa. Tem dia que você vai sentir uma coisa de manhã, de tarde você já está com outro sentimento. Você dorme de um jeito e acorda de outro. Como que você vai confiar na sua própria mente? Como que você vai basear a sua vida, as suas decisões na sua própria mente, na sua própria cabeça? A pessoa vira ali um egocentrismo, né? A pessoa é cheia de si. O ego dela é muito alto. Tudo gira em torno dela. E tem gente que vai levando a vida dessa forma. Outros, já sem personalidade nenhuma, sem identidade nenhuma, se baseiam em tudo, no que as pessoas dizem, no que as pessoas falam, no que as pessoas fazem. A pessoa não tem uma característica própria, ela quer ser sempre igual ao outro. Ou muitas das vezes ela quer ser o outro, onde vem inveja, onde vem um tanto de problema. A pessoa ela não tem uma identidade. Muito pelo contrário, ela deixa se moldar pelos padrões dessa terra, que é um padrão caído, um padrão podre. A pessoa quer começar a beber porque todo mundo bebe, ela quer fumar porque todo mundo fuma. Ela quer fazer as coisas porque todo mundo faz. E ela vai deixando a vontade tomar conta para não perder as amizades. Por que eles vão achar de mim? Ah, só tá eu ficando para trás. Esse é o sentimento que pega muita gente. Esse é o tipo de atitude que pega muita gente. E a pessoa vai viver na vida dela totalmente frustrada. Porque ela não tem identidade nenhuma mais. Ela não tem mais expressão nenhuma, mais vontade nenhuma que ela satisfaz. Tudo é pelo que os outros querem, os outros pensam. O que as pessoas vão achar. E ela vai fundamentando a vida dela baseada nas pessoas. Só que aí a frustração é gigantesca. Porque as pessoas vão falhar com você, as pessoas vão errar, as pessoas vão te decepcionar, as pessoas podem te trair. As pessoas podem fazer muitas coisas. Podem te usar, simplesmente te usar. Faz o que quer com você e depois te descarta. Hoje em dia é assim. Você querendo ou não, você achando que vai acontecer com você ou não. Talvez você faz isso com muita gente, mas vai chegar uma hora que alguém vai fazer com você, se já não fez. E aí você vive sua vida baseado nisso. Seu fundamento se torna esse. Ou então você é uma pessoa onde hoje a sua vida já é movida pelo aquilo que te prende, pelo seu pecado, pelos vícios, pelos traumas que você carrega. Coisas que aconteceram desde a sua infância. Coisas pesadas, coisas que realmente às vezes é muito ruim. É muito triste. E aí você vai deixando isso dominar a sua vida e isso aí vai te carregando por anos, anos e anos, sempre com esse pensamento, sempre com essa amargura. Aí a pessoa ela começa a entrar ali
na bebida, igual eu falei, para mostrar a graça, para estar com a turma, e depois fica presa. Aí fica presa na bebida, fica presa na droga. Não consegue mais largar. O Milton pregou aqui esses dias agora. O diabo ele vai até te prender, até te travar, ele vai esperando. E aí você acha que está tudo bem, você acha que está tudo sob controle, mas não está. Uma hora ou outra você vai rodar. E a pessoa vai ficando presa. E aí a vida da pessoa já está fundamentada no vício dela. A mente dela só pensa naquilo que ela deseja o tempo inteiro. Se a pessoa é viciada ali numa pornografia, ela vai pensar só em sexo o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. Ela não consegue olhar para mais ninguém sem ter um olhar sexual em cima daquela pessoa. Isso não é normal, isso não pode ser normal. A gente não foi criado como animais, não. Nós fomos criados como seres racionais. Deus colocou dentro de nós uma alma e um espírito. Fez a gente como a obra-prima da criação dele. Mas muita gente tem levado a vida dessa forma, tem se baseado dessa forma. E vai carregando isso a vida toda. Isso vai gerando muita consequência, vai gerando muito problema. E infelizmente, muita gente hoje, a vida dela gira em torno disso. Então vocês entendem que tem coisas na nossa vida que realmente precisam ser removidas? É por isso que Deus ele realmente quer começar de novo, lá no início, lá no princípio, lá na fundação, lá no mais íntimo do seu coração. Deus ele quer começar mudando o seu caráter, mudando a sua mentalidade, mudando os seus sentimentos, os seus desejos. Ele quer realmente estabelecer a sua vida mais uma vez. Ele quer realmente te resgatar de um lugar que hoje você já não consegue sair mais sozinho. Ou que você não sabe como sair porque você não aprendeu. Você está vivendo da forma que foi ensinado. E Jesus ele quer tratar e quer ensinar isso tudo. Jesus ele quer te mostrar como que as coisas devem ser certinho, de verdade. Ele quer te dar uma mente sadia, saudável, livre do mal que te trava, que te prende. Ele quer pegar tudo aquilo de ruim e tirar. É por isso que fala no texto das coisas abaláveis. Ele quer acabar com tudo e deixar aquilo que vai ser inabalável, aquilo que vai ser importante, aquilo que realmente vai fundamentar a sua vida, aquilo que realmente vai te nutrir, vai te sustentar, vai te manter de pé, mesmo em momentos difíceis, mesmo em dias difíceis. Porque a gente vai passar, mas Deus ele quer nos sustentar, ele quer nos ajudar. Só que a gente tem que deixar. E é o que acontece com Pedro quando Jesus, lá em Lucas 5, usa o barco de Pedro ali, pede Pedro o barco emprestado, prega ali para a multidão que estava ali. E aí Pedro passa a noite pescando e Jesus fala com ele assim, ele não pega nada. Jesus fala com ele, olha, lança a rede de novo. E aí depois vocês leem lá, para gente não tomar tempo, Pedro pesca muita coisa, é um milagre ali que acontece. E Jesus fala com ele assim, agora vem e me segue, você não vai ser mais pescador de peixe, mas sim pescador de homens. Ou seja, Jesus estava chamando Pedro e mostrando que tinha um propósito para a vida dele. Da mesma forma, cada um aqui, ó, Jesus está te chamando hoje. E te falando que tem um propósito, existe um propósito para a sua vida. Você não está aqui de qualquer jeito. Através da sua vida, Jesus quer alcançar mais pessoas. Através da sua vida, Jesus quer alcançar a sua família. As pessoas que você ama, seu círculo de amizade. Jesus ele quer entrar mesmo e agir na sua vida. E é importante você entender que existe um propósito para você. Você não está aqui de qualquer jeito. Mas existe um chamado, você tem que aceitar. E Pedro aceitou e seguiu Jesus. Pedro ouviu o chamado de Jesus. E aí mais para frente tem um acontecimento onde Jesus está lavando os pés dos discípulos ali. Lá em João 13, no versículo 6 ali, Jesus vai lavando os pés dos discípulos, até que chega em Pedro. E Pedro fala, você não vai lavar meus pés. Mas Jesus ensina para ele, Jesus fala, olha, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Então olha só, Jesus chamou Pedro, Jesus mostrou para ele que ele precisava ser purificado,
Era necessário ali um arrependimento, isso que estava representando ali, um arrependimento dos pecados, dos erros, para ele começar a ter uma vida de santidade, para ele poder caminhar com Jesus, onde Jesus estava ensinando a ele como ele agir, como ele fazer. Jesus foi ensinando e foi mostrando tudo. Da mesma forma ele quer fazer com a gente. Ele não vai te pegar e te largar de qualquer jeito. Não. Deus tem levantado pessoas para estar te instruindo, para estar te ajudando. Deus tem levantado pessoas para trazer mensagens que vão mudar e transformar a sua vida. Onde você vai chegar aqui não vai ser mais um culto, mas vai ser um momento onde realmente a palavra de Deus vai tocar no seu coração de uma forma como você nunca sentiu em nenhum outro lugar. Onde talvez você chegou aqui hoje atormentado, mas você pode sair daqui sentindo uma paz real e muito grande. E não é que seu problema vai acabar, mas é porque existe um Deus que vai estar cuidando de você. E Ele quer te ensinar a como você viver sua vida. Ele quer estar com você para você resolver os seus problemas. Ele quer te ajudar. Na Bíblia fala assim que o Espírito Santo de Deus, ele vem para nos consolar, para nos guiar, para nos direcionar. Mas a gente tem que deixar. É necessário a gente deixar. E Jesus, ele quer construir a sua vida de novo, do zero, te ensinando e te mostrando como deve ser. É por isso que lá em 2 Coríntios 5,17 vai falar assim que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Ele quer fazer tudo novo, ele quer estabelecer tudo novo. O que passou, passou. O seu pecado, por mais ruim que ele seja, por mais pesado que ele seja, se você arrepender de verdade e pedir perdão para Deus, ele te perdoa. E ele vai começar um processo na sua vida, que é o processo da santificação, que ele vai te libertar do pecado, que ele vai transformar a sua vida, que ele vai mudar a sua vida, onde realmente você vai ser totalmente santificado, você vai ser totalmente liberto. Não existe pecado nenhum, não existe nada no mundo que é mais forte do que o nome de Jesus. Jesus, ele morreu na cruz e foi derramado um sangue inocente para que a nossa vida hoje pudesse ser salva, ser liberta. Para que hoje a gente pudesse ter remissão e redenção dos nossos pecados. Então eu não sei no que você está preso. Não sei o que te prende. Talvez por anos. Mas eu sei que Jesus, ele é poderoso para te libertar. Se você tomar um posicionamento firme. Se você começar a buscar de verdade. Se você inclinar o seu coração de verdade, sem reservas, por completo, deixando Deus entrar na sua vida e agir mesmo. Não estou falando que vai ser fácil. Vai ter que ter renúncia, vai ter que ter escolha. É isso que é a santidade. É renúncia. É renunciar. É dizer não para aquele prazer que você sente em muita coisa errada. Mas você já está entendendo que é errado. Aos poucos, Deus vai te mostrando. É por isso que eu falei da sondagem, de pedir a Deus para sondar o coração. Para ir vendo onde a gente precisa acertar, onde a gente precisa corrigir. E Deus, ele vai trabalhando, ele vai processando isso na nossa vida. Da forma certa, no tempo certo. Mas é necessário um posicionamento e uma renúncia. E entregar sem reservas. Sem reservas. Deixar Deus realmente vir fazer a obra mesmo. Deixar ele vir e começar tudo, construir do jeito dele. Porque senão, se a gente começar a ter reservas, se a gente começar a guardar alguma coisa, entram as brechas. A gente começa a dar a brecha. E às vezes a brecha, ela não vai vir como um pecado. Mas ela pode vir como uma distração. Você começa a preservar algo que talvez não vai ser errado, mas vai abalar a sua vida. E aí isso vai se tornar uma distração. E aí nesse momento o diabo ele entra. E talvez tem brechas que você abriu há muitos anos. Talvez tem anos que você está aqui, ó. Tem anos que você vem nos cultos. Mas você abriu brechas que você não fechou. Você deixou elas abertas. E o diabo, ele entra. Ele não perdoa. Ele está vendo, ele está te observando. Ele está só esperando a hora certa dele entrar para arrebentar e destruir a sua vida. Para ele realmente acabar com você. O que na Bíblia fala? Que ele vem para matar, roubar e destruir. Ele quer te matar, ele quer literalmente acabar com você. Ele quer destruir a sua vida e de quem está perto de você. Olha uma pessoa que morre por causa do tráfico. Ela entra para as drogas ali, fica presa na droga, fica viciada, até chega um traficante e mandar matar.
Como que fica a família dessa pessoa? Você acha que a vida segue normal, fica todo mundo bem? É claro que não. Principalmente da forma covarde como a pessoa é morta. Muitos ficam abalados, traumatizados. Olha como que é quem aqui cresceu com pais separados, que teve traição dentro de casa. Você sabe o sentimento que você tem. Talvez a raiva que você carrega por um dos seus pais. São coisas que realmente são pesadas. Mas é isso que o diabo faz, ele quer destruir. E da mesma forma que ele destruiu a sua família, você enquanto filho, ele quer se destruir a sua depois também. Talvez ele não vai agir agora, mas ele vai agir lá na frente. Ele vai esperar 5 anos, 10 anos. E a brecha está lá, até ele entrar e te arrebentar totalmente. O diabo, ele quer roubar a sua paz. Ele quer roubar a sua saúde. Ele quer acabar com tudo que Deus está fazendo na sua vida. E é o que acontece com Pedro. Pedro, ele deu brecha. Se a gente for lendo na Bíblia, você vai ver que Pedro, ele vacila em muita coisa, esse jeito dele. Tanto é que chega num ponto que já tinha 3 anos que ele estava andando com Jesus, e Jesus fala com ele assim, quando você converter, aí você vai começar a salvar as pessoas, a ajudar as pessoas. Pedro já tinha andado sobre as águas, Pedro já tinha visto a sogra dele que estava para morrer ser curada por Jesus, Pedro já tinha tido o primeiro milagre lá da pesca maravilhosa, já tinha recebido palavras da parte de Deus. Pedro via Jesus todos os dias pregando, fazendo milagres, anunciando, salvando, curando, expulsando demônios. Mas ele estava perdido, e talvez você está aqui há muitos anos perdido. Vendo as coisas acontecer, vendo as pessoas sendo transformadas, sendo saradas, sendo curadas, e você está perdido, você está moscando. Você está vivendo em outra realidade. Está todo mundo indo para um lado, você está indo para o outro. Mas está aqui, você está vendo, você está boiando. Até que chegou num ponto que Pedro ele negou Jesus, porque ele ficou com medo de ser morto também. E pouco antes, Jesus falou com ele, olha, você vai me negar. E ele falou, nunca que eu vou te negar. E Jesus fala, você vai negar 3 vezes, e ele, não vou de jeito nenhum. E aí fala, né, Jesus fala, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E quando ele nega a 3ª vez ali, tem o cantar ali do galo. E Jesus já na cruz olha para Pedro. E Pedro lembra. Olha, talvez você está aqui tão insensível, seus ouvidos já estão tão insensíveis para a voz de Deus, que as coisas que são faladas aqui entram no ouvido e saem no outro. Talvez você já está aqui há tanto tempo que a sua mente ficou cauterizada. Mas olha, Jesus está olhando para você. Jesus está esperando. Sabe o que acontece? Jesus, ele é um bom reparador de brechas. E se necessário for, ele vem e trabalha na sua vida quantas vezes for preciso. Se necessário for, ele vai lá no início de novo e arranca tudo que está agarrado. Ele começa tudo de novo. Pedro, houve salvação para ele. Houve uma mudança. Em Lucas 22, no 61, é quando acontece ali o que eu falei, que Pedro ele olha para Jesus, o galo canta. Aí no 62, vai falar assim, então Pedro saindo dali chorou amargamente. Um choro de arrependimento, Pedro arrependeu. Pedro ele traiu Jesus, assim como Judas também traiu. A diferença é que Pedro arrependeu. Judas ele só ficou com remorso. Teve um remorso, ele não teve um arrependimento sincero. Isso fez Judas tirar a própria vida dele. Mas só através do arrependimento de Pedro, a vida dele foi transformada. Então existe uma saída. Não importa qual é o seu pecado, eu falei que existe uma saída, que é Jesus. Eu queria te pedir para ficar sobre os pés. Olha, Jesus, ele está pronto para chegar e para entrar e para começar tudo de novo, se for preciso. E sabe o que é mais interessante? É que a primeira vez que Jesus viu Pedro, Jesus chamou ele.
Não só para segui-lo, mas para mostrar que tinha um propósito na vida dele. E aí, 3 anos depois de Pedro negar Jesus, arrepender, aí lá em João 21, Pedro, ele de novo, Jesus já morreu, ressuscitou, ele volta a pescar. E mais uma vez existe um milagre ali da pesca. Mais uma vez tem a pesca maravilhosa. E mais uma vez Jesus fala com ele: larga esse trem e me segue. Eu já te falei que seu lugar não é aqui. E Jesus não só perdoou o pecado dele, como reestabeleceu a vida dele. Jesus não só tirou ele de um caminho de morte, como lembrou ele do propósito dele. Fez ele um dos pilares da igreja. E quantas vidas Pedro não prega e são salvas? Quantos milagres Pedro não faz através do nome de Jesus? E sabe por que isso aqui está registrado na Bíblia? Para mostrar para mim e para você que tem jeito, que tem solução, que tem saída. Você não precisa ficar mais preso. Você não precisa continuar perdido na sua própria mente, no seu próprio sentimento. Você não precisa ser mais um refém do seu pecado, mais um refém do diabo. Você não precisa continuar escravo do que quer que você esteja preso. Dos seus traumas, das suas limitações, dos seus pecados, dos seus vícios. Você não precisa mais continuar escravo. Existe um Deus que é libertador, que vai fazer tudo novo, que quer restituir tudo aquilo que foi perdido, que quer ir lá no início e mexer em tudo, tirar tudo aquilo que é abalável da sua vida e implantar dentro de você um reino inabalável, onde realmente as coisas dessa terra não vão mais te afetar, porque o Espírito Santo de Deus vai estar cuidando de você, onde você vai aprender a confiar em Deus e a amar a Deus sobre todas as coisas, onde você vai entender que muito além de um culto existe um propósito por trás disso aqui. Que quando você sai da sua casa para vir aqui, existe um propósito de Deus para a sua vida. Que uma palavra que você recebe aqui, ela vai germinar no seu coração e dar muito fruto se você deixar. Muitas vidas vão ser alcançadas. Mas você tem que dar lugar, você tem que deixar. Entrega para Jesus o que está faltando. Pede a Deus para tampar as brechas. Para de dar brecha. Para de ter reserva. Para de segurar aquilo que você acha que é certo. Para de confiar na sua própria mente. Entenda. Lá em Jeremias 29:11 vai falar. É Deus falando: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você mesmo deseja. Jesus está te chamando para algo muito melhor do que aquilo que a gente pode pensar ou imaginar. Jesus quer começar uma boa obra na sua vida e quer completar ela. E Ele é fiel para completar. Na Bíblia vai falar que Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. E o Senhor hoje tem a oportunidade de viver isso. Hoje você tem a oportunidade também de voltar a viver isso. Você que largou, você que parou, você que deu lugar para o diabo de novo, você que parou e começou a ouvir sua própria voz mais uma vez, você que voltou para os vícios que Deus já tinha te libertado. Jesus está te chamando hoje mais uma vez para começar tudo de novo. E eu quero chamar aqui à frente quem realmente precisa ter sua vida restabelecida por Deus. Quem quer começar ter a sua vida estabelecida por Deus. Você que precisa ser fundamentado na palavra de Deus. Você que está cansado de viver fundamentado no seu próprio pensamento, na sua própria ideia, na sua própria mente. Vem aqui na frente, sai do seu lugar.